Bom pessoal, dando sequência no último vídeo, continuaremos hoje vendo as cidades mais afetadas pela guerra no norte da Ucrânia. Caso você ainda não tenha visto os últimos vídeos dessa série, eu aconselho que volte lá e assista, já que de maneira sequencial tudo faz mais sentido. Lembrando que estamos na região de Bucha e Irpin, cidades invadidas pelos russos, onde centenas morreram e depois foram recuperadas pelas forças ucranianas, mas que ainda possuem marcas de guerra em suas estruturas, assim também como no seu povo, muitos dos quais abandonaram a cidade e ainda não retornaram. Os sobreviventes daquele início de março de 2022 relatam que atrás desse edifício, alguns homens que moravam na cidade foram capturados e executados. Vemos suas fotos, flores, bandeiras ucranianas. Grande parte desses acontecimentos foi verificado a posteriori através de imagens de câmera de segurança que estavam espalhadas pela cidade. Além, é claro, dos corpos das vítimas que foram identificados pelos seus familiares. Execuções sumárias e tortura foram relatadas tanto por quem sobreviveu quanto pelas primeiras equipes de médicos e até mesmo militares que chegaram na cidade logo após a sua liberação. Assim como disse no último vídeo, o governo e o exército russo negam todas as acusações e atribuem à Ucrânia a manipulação de imagens e a utilização de atores para a criação de uma narrativa cinematográfica. Meu amigo Sergui me contou que essa cidade antes da guerra era uma localidade próspera, onde famílias com mais dinheiro viviam em casas maiores em relação aos apartamentos muitas vezes apertados que nós temos na capital Kiev. Exatamente por ser uma cidade com mais casas do que edifícios, a gente vê que os rastros da destruição são mais espalhados por aqui. Essa é a chamada Avenida das Maçãs. Ficou conhecida por ser uma rua onde muitas capturas e execuções de civis aconteceram. Hoje, a cidade tenta regressar a uma vida normal, mas muitas pessoas que deixaram essa região se recusam a voltar ao cenário de tantos traumas. Alguns bairros foram reconstruídos nesses quase 2 anos após a ocupação, mas tantos outros prédios grandes e até mesmo antigas instalações governamentais demandam maior esforço e mais dinheiro para poder voltar ao que eram antes da guerra. Aqui a gente vê o Palácio da Cultura, da era soviética, algo comum de se encontrar em muitas cidades da antiga URSS. Lugar que também foi palco de bombardeios e tiroteios com sinais muito evidentes do que aconteceu por aqui em 2022. No chão há também marcas nas calçadas e nos asfaltos de explosões de diversos artefatos bélicos utilizados tanto pelos russos quanto pelos ucranianos ao longo daqueles meses. Mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, drones, granadas, entre tantos outros explosivos que ceifaram vidas e destruíram cidades. Andando por aqui, sempre pensava na destruição que ocorreu e ainda ocorre em cidades dos oblastes de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporídia, onde a guerra é 24 horas presente e cidades inteiras foram ao chão. As lembranças de Mariupol, Bakhmut e Avdiivka são apenas uma amostra do que aconteceu em vilarejos inteiros que praticamente sumiram do mapa, seja por quase todos os prédios estarem abaixo, seja também pelo êxodo em massa da população que deixou tudo para trás. Olhando o retrospecto russo em suas guerras mais recentes, a destruição de cidades inteiras faz parte da estratégia da Federação Russa. A cidade de Grozny, capital da Chechênia, por exemplo, tanto no final do século passado como no começo desse século XXI, presenciou 2 momentos de intensas guerras e foi completamente ao chão.
sumindo em meio aos escombros nas duas guerras travadas entre russos e chechenos. Da mesma maneira, a cidade síria de Alepo foi de patrimônio histórico a ruínas após o pedido de Bashar al-Assad aos russos para que utilizassem de seus severos bombardeios para acabar com os focos rebeldes na cidade. Grozny foi reconstruída e hoje é uma cidade moderna. Alepo ainda segue mais ao chão do que para cima. Tantas outras cidades na Ucrânia que foram invadidas e tomadas ainda seguem esperando a sua reconstrução. Isso que eu estou listando aqui são apenas fatos históricos amplamente conhecidos por quem estuda as guerras do final do século XX e começo do século XXI. Eu aconselho aqueles que tenham interesse que procurem mais sobre as duas guerras da Chechênia, além, é claro, da participação russa na Guerra da Síria, para assim poderem ter uma visão mais detalhada das estratégias de guerra usualmente colocadas em prática por Vladimir Putin. Aqui nem mesmo as placas de trânsito foram poupadas dos tiros. Um pouco mais adiante vemos algumas trincheiras ucranianas remanescentes do período de batalhas por aqui. Vale ressaltar que atualmente os russos possuem profundas trincheiras muito bem estruturadas, protegidas com dentes de dragão e alguns campos minados em sua frente, o que torna as linhas de defesa dos russos praticamente impenetráveis para os ucranianos, e explica exatamente o fracasso da contraofensiva do exército de Volodymyr Zelensky no verão de 2023. As posições russas estão muito bem asseguradas e qualquer tentativa de penetração custa aos ucranianos muitos recursos financeiros e principalmente vidas humanas. Por isso mesmo, vemos atualmente a Rússia ocupando entre 18% e 20% do território oficialmente reconhecido como ucraniano. Nos últimos 10 meses, pouco mudou. O avanço russo se deu, mas foi muito mais lento e em cidades menos importantes do que gostariam de anexar. Exatamente por conta dessa mudança tão pouco significativa do controle territorial de um lado e do outro, que em alguns casos se fala sobre um impasse. Impasse esse do aspecto territorial, já que do aspecto estratégico e militar, a vantagem é claramente dos russos. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu prezo pela verdade e por mais que alguns desses fatos incomodem os apoiadores da Rússia ou os apoiadores da Ucrânia, listá-los é muito importante para que a nossa compreensão seja detalhada e saia simplesmente das manchetes e frases feitas, repetidas aos 4 ventos há quase 2 anos. Vamos agora escutar alguns depoimentos de Serguei sobre a guerra, suas impressões, seus medos e esperanças nesse momento tão difícil pelo qual passa o seu país. How do you remember that time? Like, did you expect this to happen? Você sabe, eu esperava que a guerra pudesse começar, mas foram sentimentos misturados. Nós sabíamos que iria começar, mas ao mesmo tempo muitos não queriam acreditar que de fato estava acontecendo. Era por volta de 5 ou 10 para 5 da manhã e escutamos várias explosões. Nós estávamos todos frustrados, sem saber o que fazer. Estou no começo dos meus 60 anos, sabe? E jamais tinha ouvido algo parecido. Não havia alarmes ou sirenes, apenas barulho de bombas e fortes explosões. No meio militar há uma granada convencional que a gente chama de limão. Ela possui por volta de 60 gramas de explosivos. Já no primeiro dia, os mísseis que atingiram Kiev, muitos deles traziam 1000 quilogramas de explosivos. Imagine essas explosões. Foi uma loucura total. Todo mundo se perguntando, com qual propósito isso está acontecendo? Quem é o responsável por isso? Como isso pôde acontecer? E outras perguntas nessa mesma linha.
Logo no início, já começamos a ligar para amigos e família, para saber se todos estavam bem. E nós ficamos simplesmente em nosso apartamento. Ninguém fazia ideia onde havia abrigos antibomba, bunkers, ninguém sabia o que fazer. Muitos prédios com porões não serviam como proteção porque são fracos e poderiam prender e soterrar as pessoas lá embaixo caso uma bomba atingisse o edifício e ele colapsasse. Foram horas de apenas emoções, sentimentos ruins e pouca ação. Não sabíamos o que fazer. Eu não me lembro nem de chorar, nem de dormir. Foi uma noite sem muitas palavras. Depois de algum tempo, começamos a receber informações pelas redes sociais e outros canais. Para mim, 2 dias foram os mais difíceis. Obviamente que o primeiro dia, mas também um dia que soubemos que nosso amigo Alex foi morto próximo de Bakhmut, lá no leste. Realmente muito triste, mas essa se tornou nossa vida. As mortes acontecem todos os dias e por todos os lados. E ainda não entendemos. Para que tanta violência? Os russos possuem um país rico, são uma das nações mais ricas em recursos em todo o mundo. A maior área possuída por um único país e por isso muitos de nós ucranianos não entendemos o que querem com a nossa terra. A gente vê paralelos com a Segunda Guerra Mundial, sabe? Naquele momento os objetivos de Hitler eram mais claros no que diz respeito aos seus objetivos. Mas Putin, quando abre a boca, mente. Ele diz: os ucranianos são nossos irmãos, mas ao mesmo tempo bombardeia nosso país e mata milhares. Ele diz que quer salvar os étnicos russos e os falantes de língua russa da Ucrânia, mas isso é uma mentira. Em toda a minha vida, desde minha infância até antes da guerra, eu falava russo como primeira língua, já que nasci e cresci na parte oriental da Ucrânia, em Donetsk, e nunca fui oprimido na minha vida por falar russo. Portanto, a gente não precisa da ajuda dos russos. Não precisamos de salvadores. Em toda a minha vida por lá, seja durante a União Soviética, seja agora com a Ucrânia independente, não existia essa coisa de separatismo, de separar Donbás da Ucrânia. Esses movimentos surgiram nos últimos anos, principalmente com financiamento russo. Falo do que vivi, daquilo que vi desde criança. Pode ser que outras pessoas tenham opiniões diferentes, mas essa foi a realidade que eu passei. Eu espero que no futuro o mundo acorde e perceba que Putin representa uma ameaça global, e só com a ajuda de todos que poderemos vencer. Nossa vitória, para nós, significa apenas a continuação da nossa vida, de nossa língua e tradições. É preciso que os outros países entendam que Putin não é uma ameaça apenas para a Ucrânia e para os ucranianos, mas para todo o mundo. Por isso, espero que o mundo acorde, antes que seja tarde. Porque se ele não for parado aqui, ele não vai parar nunca e vai avançar para a Europa. Eu acho que isso faz parte do sonho dele. Eu, quando jovem, viajei muito pela Rússia. Convivi com muitos russos. E para mim, isso hoje é algo óbvio. Bom, pessoal, minha função como repórter é perguntar e registrar o que me é respondido. Eu não tenho obrigação, como jornalista, de concordar ou discordar com o entrevistado, mas sim ouvir o que ele tem a dizer. Antes que alguns comentários desrespeitosos apareçam aqui nesse vídeo, até mesmo apelando para ofensas pessoais ao entrevistado, eu peço que vocês não deslegitimem a opinião e a experiência de alguém que de fato viveu e vive em uma guerra. Obviamente que dentro da Ucrânia há muitas pessoas que pensam como ele, assim como também há muitas pessoas que pensam diferente dele. Isso faz parte de qualquer sociedade minimamente democrática. Mas não é porque alguém tem uma experiência de vida diferente daquilo que alguns de vocês leram em algum lugar que essa pessoa merece ter todo o seu sofrimento desconsiderado. Eu acho que antes de julgarmos as mazelas, os traumas e as experiências de quem vive uma guerra, deveríamos, no mínimo, falar com essas pessoas de maneira mais próxima, seja pela internet, seja pessoalmente, ou visitar também esses países atingidos pela guerra. Só assim vamos poder desenvolver um senso crítico cada vez mais detalhado, cada vez mais sóbrio e também a famosa empatia que tantos falam durante os dias atuais. E vocês gostaram das entrevistas? Gostaram
dessa visão um pouco mais próxima da guerra. Eu acho que é algo valioso de se fazer aqui, de se mostrar. A guerra, independentemente do lado que você defender, ela sempre é uma mazela humana que causa vítimas civis, que causa a morte de milhares de pessoas inocentes. Então é bom de ter a compaixão e pensar que muitas dessas pessoas morreram sem saber o motivo, porquê, e tantos outros soldados que estão participando atiraram sem saber o porquê estão atirando. Então essa guerra é triste, uma guerra de irmãos, né? Ucranianos e russos têm a história sempre muito próxima, a gente sabe do aspecto linguístico, histórico, cultural, religioso. Então é muito triste você ver essa realidade, mas ao mesmo tempo muito importante trazer essa visão para o mundo. E se alguém questiona a minha parcialidade, eu recomendo que assistam tanto a playlist que eu fiz na Ucrânia antes da guerra, quanto essa que eu estou produzindo agora, além da playlist de acho que mais de 10 vídeos que eu gravei na Rússia. Eu acredito que eu sou o único jornalista brasileiro que esteve tanto na Rússia quanto na Ucrânia durante esse período de guerra, pelo menos até o momento. Então eu tento sempre mostrar as duas visões, como ambos os países estão reagindo. Obviamente que tudo acaba sempre mudando de maneira rápida, afinal estamos falando de uma guerra que está em curso, mas é importante sempre mostrar ambos os lados, dando obviamente a oportunidade de vocês decidirem quem está certo e quem está errado, apesar de certos valores serem universais, os direitos humanos, os crimes de guerra, invasão da soberania de um outro estado. Isso são conceitos que são universais e não deveriam, teoricamente, mudar independentemente do lado que você defende. Bom, pessoal, estou aqui numa localidade que eu já mostrei para vocês também sobre a questão das igrejas ucranianas, o que tem acontecido entre o governo e o patriarcado de Moscou, o patriarcado de Kiev. Essa questão mais complexa religiosa eu vou contar para vocês ainda nessa série. É um aspecto bem negativo que tem acontecido aqui sobre a não liberdade religiosa, perseguição religiosa, assim podemos dizer, em certos aspectos. Mas antes eu queria falar para vocês uma outra pergunta que eu fiz para o meu amigo Sergei sobre a possível reconciliação entre os russos e ucranianos. Ele disse que isso é praticamente impossível enquanto Putin for presidente ou a Rússia mantiver essa política externa como mantém nos dias de hoje, já que os povos são irmãos, mas a violência foi tanta, a crueldade foi tanta que é muito difícil que se tenha um diálogo, pelo menos no curto prazo. Eu fiz essa pergunta exatamente porque na entrevista concedida a Tucker Carlson durante as últimas semanas, o presidente Putin disse que eventualmente, pelo tempo que isso demoraria, russos e ucranianos voltariam a se entender porque são povos que pertencem juntos, né? É algo que está talvez na visão de muitos russos, mas na visão de muitos ucranianos não é o que condiz com a realidade, e exatamente por isso que é interessante fazer essas perguntas também, andando aqui e falando com o povo. Bom, pessoal, mais uma vez 6 horas da manhã aqui em Kiev. Estamos seguindo para a estação de trem, onde hoje o destino será Kharkiv, essa cidade que eu já mostrei aqui também para vocês no canal. Uma cidade que foi fortemente atingida pela sua posição geográfica, a menos aí de 60 quilômetros da fronteira com a Rússia. E vou tentar mostrar como a vida se dá lá de forma talvez diferente de Kiev, por conta da proximidade, por conta de maiores riscos, né? De qualquer maneira, espero que vocês gostem desse episódio. Apesar do cansaço, prestigie aqui esse trabalho que eu tenho tentado fazer durante essa série. Tenho certeza que muitos de vocês se interessam sobre esse tema, então não deixe de assistir, curtir e deixar os seus comentários também. No próximo episódio estaremos em Kharkiv, mostrando mais uma cidade duramente atingida pela guerra e vendo de perto a vida na maior cidade ucraniana, tão próxima da Rússia, apenas 50 quilômetros do país agressor. Espero vocês lá. Um grande abraço a todos!